Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Vamos ler a partir do versículo de número 1. Na verdade, a meditação dessa noite é em todo esse capítulo, mas vamos ler apenas alguns trechos. Diz assim o apóstolo Paulo, no capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque ou aumente? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração à forma de ensino a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravos da impureza e do mal cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. E que fruto colhestes? Das coisas de que agora vos envergonhais, pois o fim delas é a morte. Mas agora, libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, obrigado por cada louvor que foi entoado, pelas orações que o Senhor já ouviu e há de responder, e agora pedimos a ministração do Teu Espírito, ao nosso espírito, à nossa mente, aos nossos corações, e que a Tua palavra encontre então lugar, a fim de que produza o fruto pelo qual foi enviada, fruto de salvação e de edificação, e para a glória do Teu santo nome. O nome de Jesus. Amém. Pastor, o Senhor não pregou sobre pecado. Esta foi a frase que um pastor ouviu de uma de suas ovelhas no último dia do seu ministério, quando estava se despedindo da igreja. Diz este pastor que uma irmã se chegou a ele e disse: pastor, o Senhor não pregou sobre pecado. Eu acredito, irmãos, que no meu último dia de ministério,
eu deva receber muitas críticas. Algumas conhecendo um pouquinho eu e as igrejas, eu já até imagino quais vão ser. Mas eu imagino que que esse pastor recebeu, eu provavelmente não vou. Primeiro porque eu creio de todo o coração que é impossível falar das Escrituras, pregar o Evangelho da graça de Deus, de Jesus Cristo na cruz, sem tocar no assunto do pecado. Porque são as Escrituras que dizem que foi o pecado que nos separou de Deus, foi o pecado que introduziu na nossa existência, a nossa realidade, a morte. Foi o pecado que desestabilizou toda a criação. E foi o pecado que levou Jesus Cristo à cruz. Por nós, todo aquele sofrimento, todo aquele sangue derramado, não teve outra razão, não teve outro motivo do que o pecado. O pecado é o grande drama da nossa história, da humanidade. E segundo, irmãos, porque eu tenho uma convicção no meu coração grande, que nada pode estragar a nossa vida, nada, absolutamente nada. Nem enfermidade, nem falta de emprego, nem frustrações, nem a morte, porque nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, mas o pecado tem o poder, sim, de estragar a nossa história. O pecado estraga a vida de muita gente. O pecado é assim como um cupim na madeira, é como a cárie no dente, é como um fungo numa árvore. Se não for removido, se não for tratado, se não for tirado, se não for arrancado, imediatamente vai produzindo degeneração, e o fim é a destruição completa, o fim é a morte. Isto é o que a Bíblia fala. É impossível falar das Escrituras, pregar o Evangelho, sem falar dessas verdades. Porém, irmãos, estas são apenas as más notícias. A palavra de Deus também tem boas notícias, e aliás, não apenas tem boas notícias, mas também tem ótimas notícias, excelentes notícias. Eu te pergunto, qual você quer ouvir primeiro, a boa ou a ótima? Então, a boa é que Jesus, Deus por meio de Jesus, não apenas pagou e perdoou todos os nossos pecados, até aqueles que imaginamos e talvez tenhamos aprendido que são imperdoáveis. Não há pecado que Jesus não tenha pago naquela cruz. Todos os pecados, João vai dizer que Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas do mundo inteiro. Por isso, não há pessoa nessa terra que não possa ser perdoada, não há pessoa nessa terra que não possa ser salva, porque não houve pecado pelo qual Jesus não sofreu naquela cruz. Essa é a boa notícia. Não importa o que alguém tenha feito, se houve arrependimento verdadeiro, se houve fé em Jesus como seu grande perdoador e salvador, aquele sangue carmesim é aplicado e não apenas paga o pecado, mas o apaga definitivamente de todo e qualquer registro de Deus e da consciência. O autor de Hebreus vai dizer que em breve Deus há de limpar a tua consciência para que você possa servir ao Deus vivo. Agora, a ótima notícia
é que Deus, na sua misericórdia, não apenas pagou e perdoou a dívida que nenhum de nós poderia pagar, Ele não apenas pagou e nos perdoou dos nossos pecados, mas Ele também nos libertou do pecado. Nos libertou daquilo que estraga a nossa vida, daquilo que nos impossibilita de sermos as pessoas que Ele nos criou para sermos, e que, portanto, gera em nós essa sensação de nunca ter chegado lá, de não ter aquilo que poderíamos ter, de não fazer aquilo que sabemos deveríamos fazer, e de não sermos quem deveríamos ser. Jesus nos libertou do poder do pecado, como nós podemos ler no versículo que lemos, que ele diz assim, versículo de número 18: e libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Portanto, irmãos, agora quando amanhece o dia, antes nós tínhamos diante de nós apenas um caminho, o caminho do pecado e da morte, mas agora que fomos libertos por Jesus, se abre diante de nós o caminho da vida. Todas as manhãs, quando você acorda, se coloca diante de você dois caminhos, e você pode escolher, agora você pode escolher qual dos dois você vai andar nesse dia. O caminho da vida ou o caminho da morte. Você tem agora a liberdade, você foi liberto. Antes não havia liberdade. É como conta aquela história de um sujeito preso nos seus pecados. Ele disse que era como se todos os dias o diabo viesse bater na sua porta, e ele não tinha como não abrir, e o diabo o levava para fazer o que tinha que fazer. Aí então ele foi liberto por Jesus, pelo poder do sangue da cruz. E ele diz que no próximo dia, quando o diabo foi bater na sua porta, quem abriu a porta foi Jesus. Então, irmãos, agora tem essa possibilidade de andarmos no caminho da vida libertos. A pergunta que fica é: por que devemos permanecer libertos? Por que devemos escolher a liberdade e não mais voltarmos à escravidão do pecado, mas andarmos libertos no caminho da vida? Por que devemos a cada manhã fazer essa opção? Então, em primeiro lugar, porque em Cristo Jesus, Deus nos deu uma nova chance. Uma nova chance. É como a história daquela menina na sala de aula que rasurou a sua folha, errou o desenho e foi até o professor cabisbaixa dizendo: olha, estraguei a minha folha. E aí o professor então abre a gaveta, pega uma folha em branco, nova, lhe entrega e diz: tenta acertar agora. Essa nova folha que Deus nos dá, essa nova chance, a Bíblia vai chamar de nova vida. Cada um de nós recebemos de Jesus uma nova folha em branco, para ser escrita uma nova história, para ser vivida uma nova vida. É o Paulo que vai dizer no versículo de número 4,
Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Ou seja, nós estávamos nas trevas, mas em Cristo fomos tirados das trevas e trazidos para a luz. Nós estávamos na condenação, mas pelo poder de Jesus fomos tirados da nossa condenação e fomos trazidos para a salvação, para o reino dos filhos e das filhas de Deus. Antes estávamos mergulhados na morte, não havia esperança. Caminhávamos a passos largos para a morte eterna, mas Cristo Jesus estendeu a sua mão, nos resgatou e nos trouxe para a vida. Então, nós permanecemos andando na nova vida, não porque não sejamos tentados, mas nós permanecemos andando agora, cada dia na nova vida, porque a gente sabe de onde veio. A gente sabe de onde foi tirado. A gente sabe de que cadeia nós fomos libertos. E nós não queremos nunca mais voltar para lá. Nós não queremos nunca mais voltar para aquela escuridão. Nós não queremos nunca mais voltar para aquele medo, aquele terror. Alguns de nós aqui ouviram de Jesus o que Paulo disse para os Gálatas: será que sofrestes tanto por nada? Você sofreu tudo aquilo que você sofreu à toa? Quer dizer, você quer andar no mesmo caminho para sofrer tudo de novo? Alguns de nós aqui ouviu de Jesus aquilo que a mulher pega em adultério ouviu. A doce voz de Jesus em meio ao seu inferno de culpa. Você ouviu a doce voz de Jesus: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Ouvimos ou não ouvimos? Eu ouvi. Alguns de nós aqui, se não todos, ouviram de Jesus aquilo que o paralítico curado por ele, depois de 40 anos na sua prisão. Cuidado com o pecado, viu, irmão? Que o pecado pode nos levar para prisões longas. Ouviu de Jesus: olhe, que já estás curado. Não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Já pensou? O sujeito é curado por Jesus, e Jesus precisa dar essa palavra para ele: olha, você já está curado, mas não peques mais, para que não te aconteça coisa ainda pior. Muitos de nós já ouviu isso de Jesus. Então a minha pergunta é: o que vamos fazer com essa nova vida? Vamos rabiscar de novo? Não. Pela graça de Deus, vamos entregar às mãos do Senhor e que Ele escreva para cada um de nós uma nova história. A história de uma nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus.
Uma vida que frutifique agora para a glória de Deus. Como vai dizer o Paulo, olha, que frutos vocês colhem ou colheram daquelas obras que hoje vocês se envergonham? Então, assim como no passado vocês entregaram os membros dos vossos corpos para serem instrumentos do pecado, agora entrega para Deus, para que as suas mãos, os seus pés, a sua boca, os seus olhos sejam instrumentos de justiça para a glória de Jesus. Essa é a nova vida, é a vida na justiça. Então nós andamos nesse caminho de liberdade, optamos, decidimos a cada manhã, eu quero continuar seguindo Jesus, eu quero continuar andando, tem esse outro caminho aqui, mas eu não quero esse caminho mais para a minha vida, porque Jesus me deu uma nova chance, me deu uma folha em branco, eu não quero rasurar essa folha de novo, em nome de Jesus. Segundo, irmãos, nós decidimos pela liberdade, não para o pecado, mas para a liberdade do pecado, mas o inferno para antes da morte. Tem gente que acha que é possível viver e experimentar o inferno só depois da morte. Você pode experimentar muito inferno antes da morte. E é de todos esses infernos que Jesus veio nos salvar, nos livrar. Tem sofrimentos que são inevitáveis, são os sofrimentos da vida. Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu estou com você todos os dias, não tema, ó pequeno rebanho. Mas tem sofrimentos, irmãos, que a gente não precisa passar. O Charles Spurgeon, que foi um pregador inglês do século XIX, ele vai dizer assim que agora se trava uma luta dentro de nós pelo domínio. Agora o que há dentro de nós é uma luta pelo domínio, uma luta entre o espírito e a nossa carne, entre o espírito e a nossa inclinação para o pecado. Mas olha o que o Paulo vai dizer no versículo 14, o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que a lei é incapaz de nos libertar do pecado e de nos conduzir no caminho da vida? Porque a lei coloca a vontade de Deus diante dos nossos olhos. Ela nos mostra o que é certo, mas a graça coloca a vontade de Deus dentro do nosso coração. É como vai dizer o Jeremias, na verdade Deus em Jeremias 31, 33, porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a lei faz isso, ela mostra para nós, essa é a vontade de Deus. Mas só isso. A graça não. A graça pega essa vontade de Deus e planta em nós. Então a gente passa a fazer porque a gente deseja. Que a gente tem prazer. Segundo, irmãos, a lei não pode nos libertar do pecado, nem nos conduzir no caminho da vida, porque a única coisa que a lei faz é nos mostrar o caminho. É como se estivéssemos com um carro e a lei é uma placa para onde devemos ir. Mas ela não nos leva. Ela só mostra o caminho. Esse é o caminho da vida. Siga. Mas não nos dá recursos. E é como se o nosso carro tivesse sem gasolina. Eu sei para onde eu devo ir, eu sei que é esse o caminho, mas eu não tenho recursos para isso. Em mim mesmo.
Eu lembro na minha adolescência que eu entrava às 7 horas da manhã na escola. 7 horas da manhã tocava o sinal e o portão fechava. E aí não tinha como entrar, só entrava depois. E aí teve um dia que eu me atrasei, eu ia a pé, e eu comecei a andar, quase correr, com todas as minhas forças. Mas eu sabia que não ia dar tempo. Sabia que eu ia chegar atrasado, que quando eu chegasse o portão ia estar fechado, eu não ia entrar. E aí, naquela minha angústia, na minha agonia de apertar os passos e saber que não ia adiantar nada, nisso passa a perua da escola. E o motorista que me conhecia se apiedou de mim, parou e me convidou a entrar. E claro que eu entrei. E cheguei na hora. Então, numa analogia, o horário, 7 horas, é a lei. Só me fala o que é certo. O meu atraso é o pecado. Me impossibilita de cumprir a bendita da lei. A perua é a graça de Deus, que me leva. Eu sozinho não chegaria, mas Deus teve tanta compaixão que abriu a porta, me convidou a entrar e me levou. E atrás dessa perua está escrito assim na chapa: Jesus. Então é isso também, irmãos. Nós, fora de Jesus, nós em Jesus, nós chegamos, mas porque somos levados. Nós, fora de Jesus, apesar de todos os esforços, estamos perdidos. Louvado seja o nome de Jesus. Entendeu o que é ser salvo pela graça? A gente é salvo porque Jesus veio e nos tomou. E Ele nos leva. Por isso que Paulo diz assim: a coisa que eu mais quero é ser-me encontrado em Cristo. Então, quando a gente crê, não é só Jesus que vem morar em nós, nós que também passamos a morar em Jesus. E por fim, irmãos, a gente decide, cada manhã, quero continuar andando no caminho da luz, no caminho da vida, no caminho de Jesus. Porque Deus em Cristo quer nos dar o que a gente mais quer: viver. A gente quer viver. Por que que o coronavírus trouxe tanto medo há 2 anos? Porque ameaçou aquilo que a gente mais preza, aquilo que a gente mais quer, que é viver. A gente quer viver uma vida boa e longa. Uma vida longa, mas não só longa, uma vida boa. A gente quer essas duas coisas. E é isso o que Deus quer para nós. Deus quer que a gente não apenas viva uma vida boa, mas uma vida longa. Não apenas uma vida longa, mas uma vida eterna. O Paulo vai encerrar versículo 22 e 23, mas agora, libertos do pecado, e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E entenda-se, vida eterna, não apenas por vida que não acaba, mas entenda-se vida eterna por vida abençoada, vida plena, vida inteira, vida completa, vida que satisfaz,
vida de Deus. Então, vida eterna não é só uma vida plena em tamanho, em extensão, mas é vida plena em qualidade. É aquela vida que quando a gente recebe, a gente finalmente diz assim: ah, isso sim é vida. E foi esse desejo de Deus em compartilhar isso, que só Ele tem a vida, a verdadeira vida, é que levou Jesus para a cruz. E a gente nem precisa ir muito para a Bíblia e teologizar para constatar essa vontade de Deus em nos dar tudo o que Ele tem, em se realizar não apenas em ter, mas em se realizar em dar, em compartilhar para cada um de nós aquilo que é dele. Foi o desejo de Deus de entregar para nós tudo que é dele que levou Jesus para a cruz. Você já parou para pensar? De onde que vêm todos esses sabores que nós experimentamos? Todos esses perfumes que sentimos? Todas essas melodias que ouvimos? Todas essas coisas boas que experimentamos? Senão do próprio Deus, no seu desejo de compartilhar conosco tudo de bom que Ele tem. Todas essas coisas boas que a gente experimenta, pertencem a Deus. E a gente experimenta porque Ele não fica feliz enquanto não compartilhar. É o que diz o Tiago: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Vem de Deus. Tudo o que é de bom que a gente experimenta vem de Deus. Tudo. Aquele bom gosto que você sente ao tomar o cafezinho vem de Deus. Aquela sensação boa de sentir um bom perfume vem de Deus. Aquela sensação de realização quando você termina de fazer uma coisa boa vem de Deus. Não há nada de bom que a gente experimente que não venha do Senhor. Ele é a fonte de todo o bem, por isso Ele merece para sempre o nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. O nosso Senhor, irmãos, é muito bom. É muito generoso. Ele exagera na sua bondade. Quando você estiver comendo aquele prato que você mais gosta, fala assim: Senhor, como o Senhor é bom. Por compartilhar esse prazer comigo. Porque esse prazer bom vem dele. É como se fosse um presente, todos os dias para você, com um cartãozinho escrito: não se esqueça que eu te amo. Assinado Jesus. Ele merece ou não merece o nosso louvor? Merece. Jesus merece todo o nosso louvor. Teve uma vez que eu fui visitar uma família, na verdade um casal já passando da meia-idade. Eles estavam aflitos porque o filho tinha voltado para as drogas. Filho já inclusive batizado,
filho que atuava na igreja, voltou para as drogas. E aí eu fui visitar a família. E aí conversa vai, conversa vem, aquela mãe com a sua dor me perguntou: mas pastor, Jesus não liberta? Jesus não libertou? E a palavra que Deus me deu naquela hora para dizer àquela mãe aflita, com todo o amor, ternura, mas também em verdade, foi: irmã, Jesus liberta. Jesus libertou. Mas a decisão de viver liberto é nossa. A prisão já foi aberta. Mas a decisão de não voltar mais para lá, seja o que for que o diabo coloque lá, a decisão de a cada dia dizer: aquele não é mais o meu lugar. A decisão de olhar para a cruz e dizer: eu vou mais um dia andar com Jesus, é nossa. A cada dia, por isso que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, tome a cada dia. A cada dia. Tome a cada dia a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Vamos andar no caminho da vida mais um dia. Então essas são as boas notícias do Evangelho, as excelentes notícias. Jesus não apenas pagou todo o pecado, Ele apagou. E se você for perguntar para Jesus quais são os meus pecados, Ele vai dizer: não lembro. Não lembro. E Deus, o meu Pai, também não lembra. Porque depois que a dívida foi paga, ela é esquecida. E a dívida foi paga completamente por Jesus na cruz. O Paulo vai dizer que o escrito de dívida que era contra nós, Jesus cravou na cruz. Está lá cravado na cruz. Foi lançado ao mar. E dos seus pecados não me lembrarei mais. Excelente notícia é que Ele não apenas fez tudo isso, mas nos libertou para vivermos agora em novidade de vida, em comunhão e graça com Jesus. Então, se você, irmão, ainda está preso em algum pecado, seja ele qual for, meu conselho a você: vá para o seu quarto e se ajoelhe. Se ajoelhe lá no seu quarto, levante as suas mãos e clame pela sua libertação em nome de Jesus. Porque Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. Que toda a corrente do inferno seja quebrada da tua vida em nome de Jesus Cristo. E que você ande em novidade de vida, para a glória de Deus. Agora, se você já foi liberto de coisas que no passado você não conseguia, mas você foi liberto, aconteceu um milagre, Jesus chegou e quebrou as suas cadeias, e te disse: eu te liberto, vamos agora andar em liberdade. Não volte mais, em nome de Jesus, para aquela escravidão. Porque, como diz Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis novamente a um jugo de escravidão. Vamos viver em liberdade, irmãos. Mas não liberdade para pecar e então morrer. Não, isso não é liberdade, isso é escravidão. Vamos viver em liberdade para fazer a vontade de Deus
e então viver a verdadeira vida, a vida eterna, a vida de Deus. Que assim seja e que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Louvado seja o nome de Jesus.